Boa noite e bem-vindo ao Vexel. Foi numa sexta-feira, 11 de março de 2022. Eu lembro porque era véspera de um calor fora do normal, daqueles que deixam o ar pesado, mesmo depois que o sol some. Eu tinha saído da cidade por volta das 16h40. Peguei a estrada de terra depois do asfalto e cheguei na propriedade do meu tio às 18h12, já com o céu começando a puxar pro laranja. A casa ficava a uns 20 minutos do distrito, numa linha de sítios espalhados, sem vizinho colado. Era aquele sol típico, pasto baixo, cerca de arame, um galpão de madeira com ferramentas penduradas e um tanque velho de água que fazia sombra de dia e virava uma coisa estranha de noite. Eu fui para lá porque meu tio tinha viajado às pressas para resolver documento de um parente e pediu que eu ficasse no sítio por 3 dias, só para olhar as coisas. A frase dele foi essa mesma: só olha as coisas e não inventa de mexer no que você não conhece. Ele sempre falava desse jeito, como se qualquer lugar ali tivesse regra própria. Eu achei normal, interior é isso. Regra que ninguém explica direito, mas todo mundo respeita. Eu cheguei cansado, com a roupa grudada no corpo, e a primeira coisa que fiz foi tirar o pó do caminho do rosto com a manga e deixar as chaves no prego do lado da porta. A casa tinha 2 quartos, sala pequena, cozinha com mesa de plástico e um fogão a lenha, daqueles que ficam pretos de uso. A geladeira fazia um barulho constante, como se tivesse dificuldade para respirar. Tinha uma TV velha que pegava 2 canais e um rádio que meu tio dizia que às vezes pega melhor que celular. Eu joguei minhas coisas no quarto da frente, abri a janela, senti aquele cheiro de capim esmagado, de terra quente, e pensei, vai ser tranquilo. E foi, por umas 2 horas. Às 19h05 eu fiz o café, café forte, do jeito que o interior pede. Coloquei água no fogo, ouvi o chiado da chaleira e fiquei olhando o quintal pela janela da cozinha. O sol já tinha ido embora de vez e o mundo estava ficando azul escuro, como se alguém tivesse passado um pano por cima das cores. Eu vi as galinhas subindo pro puleiro, vi um cachorro magro que nem eu sabia de onde tinha vindo, encostado perto da cerca, parado demais. Ele não latia, só olhava. Depois do café, eu esquentei arroz e fritei 2 ovos. Comi em pé, encostado na pia, porque eu sempre faço isso quando tô sozinho. E nessa hora que eu reparei uma coisa que eu tinha ignorado quando cheguei. Perto da porta da cozinha, do lado de fora, tinha uma bacia de alumínio com sal grosso dentro. Não era normal, sal grosso ali, aberto pegando sereno. Eu mexi com o pé. O sal parecia úmido e pesado, e eu lembrei do que meu tio disse: não mexe em nada que você não conhece. Eu deixei quieto. Às 20h17 fui pro quintal com uma lanterna para fechar o galpão e checar o cadeado do depósito. A lanterna era daquelas baratas, com luz branca forte que cria sombra dura, e no interior, sombra dura vira outra coisa. Eu andei devagar, ouvindo só grilo, rã e aquele vento que fazia a folha seca se encostar uma na outra. Quando eu passei perto do tanque, eu ouvi um ploque, como se alguma coisa tivesse caído na água. Eu parei e apontei a lanterna. Nada. A água estava preta, lisa, sem onda. Eu pensei, sapo, e continuei. Fechei o galpão, vi que as ferramentas estavam no lugar, conferi o cadeado. No caminho de volta, eu senti o cheiro de fumaça bem fraco, como se alguém tivesse acendido lenha em um lugar longe. Só que não tinha vizinho perto, e eu sabia que meu tio não tinha deixado fogo aceso. Ainda assim, o cheiro de fumaça no interior é comum. Às vezes vem de queimada, às vezes vem de fogão. Eu ignorei. Quando voltei para casa já eram 20h43
Eu tranquei a porta, puxei a cadeira e liguei a TV só para fazer barulho. Meu celular já estava sem sinal. Eu deixei ele no modo avião e tentei relaxar. E é aqui que começa a parte que muda tudo. A sensação de que alguém conhece a sua rotina melhor do que você. Às 21h26 bateram na porta. Foi uma batida seca, curta, 3 toques. Eu gelei na hora porque não era horário de visita e eu não conhecia ninguém dali. Fiquei parado, esperando repetirem. Repetiram. 3 toques de novo, do mesmo jeito, como se fosse uma pessoa educada. Eu cheguei perto da porta sem abrir e perguntei alto: quem é? Do lado de fora, uma voz de homem respondeu, calma demais: sou eu. Abre só para eu te falar uma coisa. Eu quem? Eu não conhecia voz nenhuma. Eu perguntei o nome. A pessoa ficou em silêncio uns 2 segundos e falou: amigo do seu tio. Isso me deixou mais desconfortável ainda, porque era uma resposta pronta, genérica, e eu não abri. Eu encostei o olho na fresta da janela lateral, aquela janelinha pequena que dá para ver o terreiro, e eu vi uma silhueta parada perto do degrau da porta. Só o formato, não dava para ver rosto. Eu segurei a respiração e falei: meu tio não tá, volta amanhã. A voz continuou calma. Eu sei que ele não tá, por isso mesmo, abre. Foi nesse abre que eu senti minha pele arrepiar. Porque não era pedido, era certeza, e por algum motivo bobo eu lembrei da bacia de sal grosso. Lembrei da frase: não mexe no que você não conhece. Lembrei do cachorro parado, demais na cerca. Eu recuei um passo, a pessoa do lado de fora não bateu mais, só ficou ali, e eu comecei a ouvir uma coisa, muito baixa, como se alguém estivesse raspando a unha na madeira da porta. Um som fino, irritante, constante, indo e voltando, como se desenhasse algo na madeira. Eu não consegui ficar parado. Eu fui até a cozinha, peguei uma faca, não por bravura, mas por desespero, e voltei para o corredor com o coração batendo tão forte que eu sentia no ouvido. O som parou. A voz falou quase num sussurro. Se você não abrir, ele vem do mesmo jeito. Eu senti minhas pernas fracas e não respondi. E aí a pessoa riu, uma risada pequena, abafada, como se não fosse para mim ouvir, mas eu ouvi. E ela se afastou. Eu ouvi passos indo para o terreiro e depois silêncio. Silêncio demais. Eu fiquei alguns minutos parado, esperando voltar. Nada. Eu fui até a janela e olhei para o quintal. A lanterna da varanda iluminava um pedaço na frente da casa. Não tinha ninguém. Só que o cachorro magro estava mais perto agora, parado, olhando para a porta, sem latir, sem mexer a cauda. Parecia esperando alguma coisa. Eu fechei a cortina e tentei me convencer de que era alguém perdido. Algum conhecido do meu tio que não sabe lidar com o não. Aqui na roça, quando alguém bate na sua porta e vai embora, geralmente vai embora mesmo. Não fica no seu terreno. Não fica circulando. Às 22h11, eu ouvi um barulho no telhado. Não era bicho correndo. Era peso, como se alguém tivesse subido e estivesse andando devagar, com cuidado para não fazer barulho. Eu fiquei paralisado, olhando para o teto. Eu ouvi de novo, passos lentos, vindo de um lado para o outro. A madeira do forro deu um estalo. Aí eu me vi fazendo uma coisa ridícula, desligando a TV para ouvir melhor. E quando ficou tudo quieto, eu ouvi uma respiração. Acima de mim, como se alguém estivesse deitado sobre a telha com o rosto todo encostado, respirando perto do forro. Uma respiração longa, satisfeita, como quem encontrou o lugar certo. Eu não gritei. Eu não sei explicar porquê. Acho que uma parte de mim achou que se eu reagisse, eu confirmaria que estava ali. Eu fui até a sala, sem tirar o olho do teto, e peguei a chave do carro. Minha ideia era simples: sair correndo, entrar no carro e ir embora. Só que quando eu cheguei na porta e destranquei a tranca, eu ouvi do lado de fora bem perto: isso, abre.
A voz estava colada na madeira. Eu travei com a mão no trinco. Minha garganta secou. Eu não abri. Voltei para trás. De novo, com o coração disparado, e senti uma vontade absurda de chorar de raiva, porque eu não tinha para onde ir dentro da própria casa. Foi nessa hora que eu lembrei do rádio, aquele rádio velho. Eu corri para a cozinha, liguei, girei o botão e só veio chiado. Eu mexi mais um pouco e por um segundo, uma voz de alguém falando qualquer coisa distante. Eu tentei aumentar. A voz sumiu. Aí no chiado eu ouvi uma coisa que não era do rádio. Eu ouvi meu nome baixinho. No meio do chiado, como se alguém soprasse a palavra. Eu desliguei, na hora, tremendo. Eu ouvi do lado de fora um barulho diferente. O sal grosso sendo mexido, como se um pé tivesse chutado a bacia, como se alguém tivesse espalhado o sal no chão. E a voz, calma, quase paciente, falou: Agora dá para entrar. Eu não sei o que me deu naquele momento, mas fui até a janela da cozinha e puxei a cortina só um pouco, o suficiente para olhar para a área do sal. Eu vi, a bacia estava virada, o sal espalhado como uma lua branca no chão, e no meio do sal tinha marcas, marcas de mão, duas mãos grandes, espalmadas, como se alguém tivesse se apoiado no chão e depois se arrastado. Eu senti um frio absurdo, porque aquilo não era marca de pé, era como se alguém tivesse se movido no chão, usando as mãos, como quem não quer levantar, como quem não quer ser visto pela altura normal de uma pessoa. Eu fechei a cortina e recuei, e foi aí que o teto estalou mais forte, como se o peso tivesse descido, como se alguém tivesse saído do telhado e estivesse agora no beiral perto da janela do meu quarto. Eu ouvi um toque no vidro, um toque leve, com unha. Toque, toque, toque. E uma voz do lado de fora da janela falou num tom quase íntimo, como se eu fosse amigo. Você tá me fazendo esperar. Eu fiquei com a faca na mão, mas eu sabia que aquilo não servia para nada. Eu estava preso num lugar onde a noite é grande demais e o mundo não tem esquina para você virar e escapar. Eu me sentei no chão da sala, encostei as costas na parede e fiquei ali, respirando curto, tentando não enlouquecer. Foi quando eu ouvi o barulho do tanque, ploc, e depois outro, ploc, como se alguém estivesse jogando alguma coisa na água, como se estivesse chamando. O cachorro do lado de fora finalmente fez um som. Não foi um latido, foi um gemido baixo, comprido, de dor. E então silêncio, o tipo de silêncio que dói. Eu olhei para o relógio, 13h09. E é incrível como na madrugada o tempo parece uma piada cruel. 3 horas da manhã e você pensa, se eu aguentar até clarear, acaba, como se o sol fosse um interruptor e apaga o que te caça. Às 13h14 bateram na porta de novo. Dessa vez, não foram 3 toques educados. Foi uma pancada só, forte, que fez a madeira vibrar. E a voz, agora sem doçura nenhuma, disse: Chega. Eu senti que se eu não fizesse nada, aquela porta ia abrir de um jeito ou de outro. Eu levantei no impulso e fui pro quarto. Fechei a porta do quarto, tranquei e empurrei a cômoda para bloquear. Eu fiquei ali no escuro, ouvindo. Na sala, eu ouvi um som do trinco mexendo, como se alguém do lado de fora tivesse virado uma chave. O trinco girou devagar e parou. E do outro lado, uma respiração longa, satisfeita, como quem finalmente encaixou algo. A maçaneta desceu. A porta da sala abriu com um rangido baixo. Eu ouvi passos dentro da minha casa, mas não eram passos de bota, de tênis, pessoa andando. Era um arrasto, como se algo se movesse rente ao chão. Arrasta, para. E no meio disso, a voz falou bem baixo, como se falasse com alguém que estava junto. Ele tá aqui. Eu fechei os olhos com força e segurei a mão na boca para não fazer barulho. Meu coração parecia que ia estourar. Eu senti um calor subindo para o rosto, aquele calor de pânico.
O arrasto parou do lado de fora da porta do quarto. Silêncio. Aí veio o toque na madeira do quarto, não com a mão, com a unha. Clique, clique, clique. A mesma cadência. 3, pausa, 3. E a voz sussurrou. Abre, só para eu te falar uma coisa. Eu não respondi. Eu não me mexi. O clique continuou mais lento, como se estivesse pensando. E então, do outro lado da porta, eu ouvi uma coisa que me fez querer sumir. Eu ouvi alguém imitando minha respiração. Um sopro curto, igual ao meu. Uma pausa. Um sopro curto, igual. Como se estivesse aprendendo como eu fico quando eu tenho medo. Eu não sei quanto tempo passou, pareceu uma eternidade. Até que de repente eu ouvi um barulho lá fora que não combinava com nada. O som distante de motor, um carro vindo pela estrada de terra. E na mesma hora, o arrasto parou, o clique parou. A casa ficou quieta de um jeito imediato, como se alguém estivesse apagado um som. O motor aproximou, parou e eu ouvi alguém batendo na porta. Oi de casa, era a voz do meu tio. Eu senti um alívio tão grande que quase desabei. Eu empurrei a cômoda, destranquei a porta, atravessei a sala e vi a porta da casa fechada de novo, trancada como se nunca tivesse sido aberta. Eu abri e corri para o terreiro. Meu tio estava ali, com a lanterna na mão, cara fechada, como se já soubesse de tudo. Ele olhou para mim e não perguntou o que aconteceu. Ele perguntou: Você mexeu no sal? Eu falei que não, mas minha voz saiu fina. Eu disse que alguém bateu, que tinha uma coisa no telhado, que eu ouvi passos, que eu vi as marcas no sal. Ele ficou me olhando com um tipo de raiva cansada. Não de mim, mas da situação. Ele foi até a bacia, olhou o sal espalhado, agachou e tocou as marcas com a ponta do dedo. Depois olhou para o tanque, depois olhou para o mato, como quem olha para um rosto conhecido. E ele falou baixo, como se não quisesse que o lugar ouvisse. Ele veio porque você ficou sozinho e porque você olhou. Eu perguntei, ele quem? Meu tio respondeu, o que mora na água quando ninguém tá olhando, o que anda com as mãos quando quer entrar quieto, o que só precisa que você faça a coisa mais comum, abrir a porta. Eu não dormi mais ali. Naquele mesmo dia, de manhã, com o sol ainda fraco, eu peguei minhas coisas e fui embora com meu tio. Na estrada, olhei para o retrovisor e vi o sítio ficando pequeno, normal de novo, como se a noite não tivesse existido. Só que desde então tem um detalhe que não sai de mim. Toda vez que eu tô numa casa de interior e ouço um ploque em água parada, eu não penso em sapo, eu penso em convite, eu penso em mão, porque a roça não tem barulho, cidade para esconder o que te observa. E quando a noite é grande, qualquer coisa pode aprender sua rotina.